que na época quando eu participava como usuário, eu amava ficar no CRAS. Era algo assim que, pra mim, era um lugar onde eu me sentia acolhido. Era algo que eu tinha como minha segunda família, porque eu saía da escola e já ia direto pro CRAS, eu formava um vínculo. Quando eu chegava ali, desde a recepção até o serviço de convivência, eu era muito acolhido, tanto pelos orientadores, tanto pela coordenação, e era algo para mim que me fazia mais forte, era algo quando eu estava ali, eu me sentia bem, era algo que me fazia bem. Detestava a roda de conversa, mas eu coloquei assim, vai acrescentar alguma coisa na minha vida. E hoje em dia acrescenta, né? Porque eu trabalho no serviço de convivência. Hoje, atuando como orientadora e também ter passado pelo serviço, eu consigo ver a potencialidade que os adolescentes têm dentro do território. Mas o adolescente, quando ele entende o lugar dele, entende sobre as temáticas, entende o que é trabalhado, eles conseguem mudar muita coisa. Porque através de um colega, ele conversando, não é assim que se fala, você está sendo preconceituoso. O colega dele já tem uma outra visão, que ele vai refletir aquilo dentro da casa dele, dentro da escola, na rua, lugar que seja que ele for frequentar. E esse fortalecimento de vínculo é perfeito, o serviço é perfeito. Por quê? A gente não tinha vínculo, às vezes chegava uma menininha que a gente nem gostava, nem sei por que eu não gostava da menina. Mas através do serviço de convivência, Simone, não, tem que acolher todo mundo. E a gente juntava pra galera. E hoje em dia eu vejo muito isso na orientação que eu estou agora, né? Que os meninos, eles são muito unidos e eu faço que sejam, porque o próprio serviço já fala, né? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O serviço, ele traz isso para fortalecer dentro da comunidade, porque às vezes dentro da comunidade eu não tinha contato com quase ninguém. E hoje eu, como estudante de letras na UFMG, né, posso dizer com experiência que o serviço de convivência me ajudou muito nisso. Lembro até hoje que quando eu comecei, né, a fase do vestibular, a participar dos estudos, eu tive um apoio enorme do serviço de convivência, teve um impulso, as orientadoras, as técnicas me ajudaram muito, me incentivando, me apoiando. Às vezes o usuário ele vai estar conosco ali 6 meses, às vezes ele vai permanecer com a gente 2 anos, né? Dentro do ciclo de vida, mas a gente entende ali a mudança que o serviço de convivência consegue alcançar na vida de cada um que passa. Então, às vezes, a gente consegue perceber mudanças muito grandes, né? Então, assim, saem artistas do serviço de convivência, saem orientadores sociais, os colegas de trabalho que já foram usuários da política, que hoje executam a política de assistência social, dentro da proteção social básica, dentro do serviço de convivência. 11 anos de muita história. Eu cheguei bem novo no serviço de convivência, com 14 anos. Era muito bom porque eu cheguei e era basicamente um coletivo tudo novo, né? Não tinha jovens. E eu levei meus amigos para poder experimentar isso também, sabe? Experiência nova, que foi tudo novo para mim, porque minha mãe falou assim, a partir de amanhã você vai, senão depois a gente vai conversar. E também depois de certo tempo eu falo, gente, já não faz mais sentido eu ser um usuário, porque eu posso entregar mais, sabe? E foi quando veio a oportunidade de eu entrar na ADRA, enquanto auxiliar de orientador, essa oportunidade, que eu agradeço, assim, de coração, porque acho que desbravou meu mundo, me deu uma visão maior de eu enquanto pessoa. A forma que eu entrei, eu estava em uma situação vulnerável, eu passei por momentos que eu fui muito acolhido, criei amizades no serviço de convivência que eu levei para a vida, eu tenho até hoje. Realmente me proporcionou momentos que eu jamais esperaria que estaria acontecendo quando eu era usuário e onde eu vivia e a forma que eu vivia. Eu não esperava ter a proporção que eu tive e como o acolhimento que eu tive na época. Então, a partir desse momento que eu entro no serviço de convivência, eu acho que eu tenho pessoas que me orientaram para que eu conseguisse falar sobre sexualidade, falar sobre política, falar sobre afeto, falar sobre o amor, sobre tudo, assim, sabe? Então eu consegui, depois de vários anos, eu entender isso, porque antes eu não conseguia entender. Eu falava assim, você entende isso? Não. Hoje, e de uns tempos para cá, eu consigo entender que me fez muito bem, sabe? Você vem, participa, se você se sentir pertencente, acolhido naquele espaço, você vai ficar. E o que a gente tenta fazer é isso, fazer que o usuário se sinta
em casa, que ele se sinta acolhido pelos colegas, que ele consiga compreender o que ele está fazendo ali. Olha, tem atividade de convívio, a gente tem rodas de conversa, a gente debate sobre os assuntos, todo mês tem uma campanha, a gente vai para cinema, ver filmes, a gente tem os momentos de diversão também. Amizade, eu tive novos amigos aqui, tenho convidado algumas pessoas. Eu já falei que é muito bom. Às vezes a pessoa não fala, sei que eu vou fazer então outro classe. Além disso, tem os passeios que são muito bons. Então eu gosto de estar aqui presente, né? Sempre que eu posso participar, eu estou sempre aqui porque faz muito bem para mim. Enquanto eu puder, eu vou continuar. E aí, lá dentro, eu passei por várias coisas da minha família que dentro do serviço de convivência me fez criar esse vínculo, entender quem eu era, entender qual que era o meu papel, entender o que eu ia fazer durante todo o processo da minha vida. Até hoje, eu tenho uma série de amigos que fora do serviço a gente se encontra, troca ideia, a gente sai, se diverte. Então, assim, foi muito bom. Por eu ser uma menina preta de periferia, os acessos são muito limitados. Então, a gente sabe que é uma realidade totalmente diferente. Exemplo, quando tinha momentos de lazer, aí falava assim, vai ser um clube. Eu ficava muito ansiosa, porque isso era longe da minha realidade. Porque eu não sabia, será que um dia eu vou nesse clube? Será que eu vou ter a oportunidade? Igual quando a gente ia para um bairro chique, que tinha parque, que era para todo mundo, independente de classe social. Então isso me fez ter uma mente de, eu posso acessar todos os lugares. E não é só para pessoas brancas, ricas e que têm um status diferente do meu. Eu posso ter acesso com a minha realidade. Para além de um direito inato, a convivência ela é uma necessidade do ser humano. Porque a gente se forma enquanto ser humano quando a gente está em sociedade. E a gente precisa disso, a gente precisa desse afeto, a gente precisa desse calor. A convivência ela é importante psicologicamente, mentalmente, para esse indivíduo. Acho que na pandemia a gente sentiu isso. Como que faz falta a gente estar convivendo, estar em conjunto, estar em comunidade, estar em sociedade. Essa coisa, assim, que é o meio, né, que a gente usa para poder fortalecer vínculos comunitários, familiares, assim, garantir proteção, é a convivência, né? Como que a gente pode trabalhar nessa questão da identidade, como que a gente pode trabalhar para que eles se entendam ali também como agentes transformadores mesmo de uma realidade. A gente atravessa momentos políticos, né, muito específicos em cada fase mesmo, assim, em cada época, em cada marco histórico do país, e a gente vive em outra, assim, que é atravessado também por essa pandemia, né? Então a gente tem coisas que a gente achava que a gente estava consolidando, hoje já não estão mais, né? Algumas coisas relacionadas a violências mesmo, que interferem diretamente na vida desses adolescentes, estão mais presentes, né, dentro do digital, né, pensando em redes sociais, isso começa a aparecer com mais frequência, então impõe novos desafios estar nesse trabalho de serviço de convivência. Né? São novos desafios também garantir convivência, no momento em que a gente tem assistido em vários projetos, né, em várias atuações que a gente vai observando por aí, tem uma coisa da desmobilização desses adolescentes. Né? Então a gente também tem pensado, né, e feito ações para poder garantir mesmo a mobilização desses adolescentes nos grupos. Tem uma outra coisa também que é muito importante, que eu acho que o serviço tem trabalhado isso muito bem, que há um processo de despolitização de coisas que atravessam de forma negativa as juventudes, né? De dizer que são, né, de tentar tirar a parte política. E aí eu acho que o serviço ele tem contribuído muito com isso, que é um espaço para que esse adolescente pense, que converse, que ele escute, né? E que a fala dele também é ouvida, mas que ele também pode exercitar essa questão da escuta e aprender novas formas de lidar com essas violências que temos atravessados, né? E você vai ouvir o usuário, vai ouvir as necessidades daquela comunidade. O que aquele usuário quer te dizer, do que ele está pedindo socorro, do que ele tem para te ensinar e como que isso pode ser trabalhado de uma forma que talvez impacte no momento, mas talvez só impacte no futuro. E a gente foi pensando assim, que tipo de profissional eu gostaria que estivesse trabalhando com esses usuários. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar o perfil do profissional que vai trabalhar com o serviço de convivência. Porque não é só sobre ter uma função, orientador social, coordenador. Você está lidando com pessoas, você está lidando com vulnerabilidades. E você precisa estar atento, com a escuta aberta, para poder acolher a demanda. O que mais me motiva a continuar participando do serviço de convivência é minha orientadora, as atividades que eles propõem pra gente, o cuidado que eles têm com a gente. Depois que eu entrei,
muita coisa mudou na minha vida mesmo. Eu era muito fechada, não socializava. E depois que eu entrei, eu virei uma pessoa tão espontânea que fiz vários amigos, fiz amigos em outras regionais também. O serviço de convivência, ele é sobre a convivência, sobre estar em grupo, em se relacionar, mas para além do espaço CRAS. É você ter um aprendizado, um processo, um percurso, seja qual idade você tem, o ciclo de vida que você faz parte, isso ser impactado de alguma forma, em algum momento, seja na sua relação mais próxima, seja no território onde você vive, nas suas relações de trabalho. Eu acho um impacto, né, que é muito importante assim, da gente observar, essa questão de vários adolescentes que às vezes não se conhecem, morando no mesmo território, ter essa oportunidade de estar ali junto, dentro de um grupo. E aí eu acho que isso acrescenta muito assim, na sua percepção do território, né, na percepção da sua vida, assim, porque você vai olhar para esse adolescente, né, um adolescente extremamente diferente do que você é, e tá ali, né, às vezes frequenta a mesma escola, a mesma igreja, joga bola no mesmo lugar. Então acho que isso é um impacto que traz, que o serviço de convivência, sabe, traz para quando a gente pensa nessa questão do grupo, né, do vínculo ali no grupo. Para mim, o serviço de convivência em si, ele foi muito importante, assim, porque eu era um menino com muita dificuldade de socialização. Eu já vinha de um contexto bem complicado, de família, de trajetória, da onde que eu moro. E o serviço de convivência, acho que foi a primeira porta para eu começar a ter outros contatos, para eu começar a ter outros amigos, conhecer outras pessoas. Hoje eu trabalho com arte, o serviço de convivência também foi o primeiro espaço onde eu comecei a escrever meus textos que eu escrevo. Eu acho que a primeira coisa que eu penso, assim, como profissional que estou lá atuando, é tentar entender o que é aquele idoso, assim, o que ele gosta, o que culturalmente faz parte dele. Eu tento pegar esses aspectos. Eu acho que a gente aproximar da cultura, aproximar do que eles são. Eu vejo que os idosos que estão no serviço de convivência, a grande maioria não tem tanto contato com a família, estão numa situação de vulnerabilidade maior. Aqui é um tempo que a gente passa com as amigas, tem muita palestra, muita coisa que a gente aprende, leva para a vida, leva para outras pessoas, muito proveitoso. O tempo que eu passo aqui. Desde que eu vim para cá, já tem acho que uns 2 ou 3 anos que eu estou aqui. Então tem melhorado muito, né? Porque tudo que eu aprendo aqui, eu aplico na minha casa, as palestras que eu aprendo aqui, eu levo para a família, aplico nos grupos, então tem sido muito útil. O serviço de convivência começa com a convivência entre os profissionais, com o fortalecimento dos vínculos entre os profissionais. Tá legal a convivência entre os nossos profissionais, porque como que a gente vai trabalhar a convivência e fortalecer vínculos com o usuário se nós mesmos podemos estar fragilizados? Se a gente estiver fragilizado, o trabalho não vai acontecer. Quando eu era usuário e aí tinha alguma atividade mais reflexiva, eu pensava, ai, que saco, essa atividade é chata. Ou era roda de conversa, eu nunca gostei de roda de conversa. Então, eu participava, mas não gostava. E agora passei pro outro lado, eu percebo a importância de ter esses momentos, de ser mais reflexivo, porque tem coisas que realmente são importantes, todas são importantes, e que o adolescente, a criança, ela não tem tanto conhecimento sobre aquele assunto, mesmo sendo chato. E aí a gente, tendo essa visão, tenta trazer de uma forma mais lúdica para que ele sinta interesse em entender e aprender sobre aquele assunto. Eu trabalhava fora e, de repente, eu tive que sair para cuidar da minha mãe, sabe? E ela veio a falecer. Eu vim porque eu senti só. Minhas irmãs moram longe e eu fico em casa quase o dia inteiro só. E eu senti muito bem, já tem quase 2 anos que eu estou aqui. Nesse intermédio aí, a gente vive aprendendo, né, com as atividades que tem aqui, sabe? E eu gosto muito de estar aqui presente, porque é o viver, né? Eu quero viver, a vida é boa. Então, a gente estando aqui, a gente sorri, a gente conversa, né? E aí, sempre que posso, eu estou aqui. Eu uso essa frase sempre que eu vou apresentar o serviço de convivência, seja em escola, seja para os usuários, né? Uma frase do Mário Quintana. Ele fala assim que na convivência o tempo não importa. Não importa se é um minuto, 1 hora, um dia. O que importa é o que ficou desse minuto, dessa hora e desse dia.
Porque quando o usuário ele chega para o serviço de convivência, ele nunca sai o mesmo. Ele nunca sai a mesma pessoa. Ele sai transformado de alguma forma. Ele sai com informação, ele sai acolhido, ele sai se sentindo pertencente àquele lugar. Então ele nunca sai a mesma pessoa do que chegou. Ele sai com perspectiva de vida, ele sai com autonomia, ele sai protagonismo da sua vida, ele sai com possibilidades. Eu acho que todas as pessoas deveriam conviver, sabe? E ter um serviço voltado para isso é muito importante, sabe? A gente ter um serviço, a gente ter uma estrutura, a gente ter passeios, a gente ter atividades de cultura, que a gente conhece as coisas, que a gente vai em vários lugares, que a gente conhece outras pessoas. E que principalmente a gente cria vínculos que podem, assim como foi para mim, que serviu para minha vida, para minha jornada profissional, para minha vida no geral, para minha vida artística, que chama Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. A ideia da gente em conjunto construir coisas, a gente aprende muita coisa pra gente mesmo, sabe? Então, se fosse para mim convencer alguém a estar no serviço de convivência, seria por isso.